Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da série Paula Responde do canal Parentalidade no Divã. E no vídeo de hoje eu vou responder a Rubiele de Piracicaba. Fica aí comigo. Vamos lá para a pergunta da Rubiele. Assisti o seu vídeo sobre crianças que não têm o pai presente, em que você mencionou a expressão síndrome do sermão. Gostaria de entender mais sobre isso. Olá, Rubiele, muito obrigada pela pergunta e gostaria já de iniciar a resposta dizendo assim: guarde essa frase. A pessoa que fala muito, pouco é ouvida. Isso por si só já é um grande motivo e argumento para você tomar cuidado com a tagarelice. Isso mesmo. Tem pai e mãe que fica um mês falando a mesma coisa em tom de repreensão e ameaça, como se isso fosse fazer efeito. Aliás, faz efeito sim, porém com resultado ao contrário do que se deseja alcançar. É claro que conversar com os filhos é muito bom, contar histórias, dar boas risadas, fazer perguntas, estimular o diálogo, enfim, mas quando eu digo tagarelice, tô querendo me referir a tudo aquilo que a gente fala para corrigir um comportamento que precisa ser melhorado, porém essa tagarelice, que é o famoso sermão, passa a demonstrar que focamos apenas nos defeitos, desmerecendo as capacidades da criança como um todo. No lugar do sermão, nós podemos descrever o que estamos vendo e nossos filhos entenderão o que estamos dizendo com clareza, ao contrário de quando gritamos com eles ou dizemos com veemência o que eles devem fazer, o que dificulta o vínculo para que possam verdadeiramente entender o porquê devem mudar de atitude. Aqui já aproveito para reforçar a importância dos pais estudarem as fases infantis para saber como funciona o cérebro da criança em uma determinada idade. Isso porque tem muitos pais que cobram dos filhos aquilo que eles ainda não podem dar e com isso rapidamente perdem a paciência, gritam e até partem para a violência. Aí você vai ver o motivo: os pais estão exigindo da criança que ela se comporte como adulto, enquanto muitas vezes ela não consegue nem amarrar o cadarço do tênis ou controlar o número 1 e o número 2. É engraçado que muitos querem que a criança engula o choro igual o adulto faz. Dificilmente o adulto chora na frente dos outros. Pelo contrário, ele chora sozinho, escondido, de preferência debaixo de chuveiro. Mas a criança é pouco acolhida quando está expressando aquilo que ela ainda não consegue dar conta e utilizar a comunicação para ter suas necessidades atendidas. Um dos primeiros passos a serem dados quando o assunto é educação parental é a curiosidade dos pais em entender o porquê a criança age desta ou daquela maneira. Com isso, fica bem mais fácil a gente saber identificar o que está por trás do comportamento que precisa ser corrigido. Então, com base nisso que eu já falei, sabendo da capacidade da criança, você poderá, em vez de falar, você poderá começar a corrigi-la com um diálogo que abre portas para a cooperação e que ensina muito mais que uma repreensão imediata como "pare de fazer isso". Esses dias eu estava conversando com um colega e ele me contou que quando era criança e fazia algo que o pai considerava peraltice, imediatamente levava um tapa na orelha que o fazia ver estrelinhas. Ele ficava sem entender o porquê tinha sido agredido e, como se não bastasse, o pai ainda perguntava, gritando: "Por que você fez isso, moleque?" Aí ele começava a tentar se explicar e imediatamente levava uma ameaça de agressão acompanhada da seguinte frase: "Você está me respondendo, moleque?" Ele então ficava 2 vezes sem entender, uma porque não sabia o motivo de ter recebido a bofetada e a outra porque quando o pai perguntava o motivo da peraltice e ele começava a tentar explicar, o pai o ameaçava bater novamente, o que causava medo, indignação e ruptura dos vínculos entre ambos. Triste isso, não é mesmo? Ainda bem que muita coisa mudou de lá para cá.
Então veja só, esse é um exemplo muito claro de que muitas vezes as crianças são repreendidas sem saberem o porquê. Mas você pode estar dizendo, é claro que eles sabem, Paulo, eu aviso e falo várias vezes. Gente, só que não. Crianças mais novas podem até repetir o que você disse, porém sem assimilar internamente. Quer ver só um exemplo? De repente você briga com a criança porque ela está mexendo no armário, já que do seu ponto de vista está errado, mas do ponto de vista dela está tudo certo, devido a ela estar fazendo aquilo justamente porque está empolgada com sua capacidade de explorar o ambiente. Aí você pode estar dizendo assim, Paula, agora você quer dizer que eu tenho que deixar ela fazer tudo o que ela quer? E minha resposta é não. Se você não quer que ela mexa nos armários, por exemplo, você poderá dizer o não de forma positiva desta maneira. Eu quero que a louça fique no armário, em vez de dizer não mexa no armário e imediatamente redirecionar a energia dela para outra maneira de brincar. Já aproveito para frisar que devido ao não ser muito importante para educar filhos, temos que dizê-lo de forma positiva, conforme acabei de dar o exemplo, justamente para que ele, o não fique banalizado, fazendo com que a criança não respeite a imposição de limites. Você já viu criança que fica falando não diversas vezes? Ela faz isso justamente porque na maior parte do tempo só ouve o não como limite. E aqui eu já destaco o seguinte, não existe receita para educar filhos, e sim existem princípios que norteiam nossas atitudes como pai, mãe ou cuidador. Além do que, a proposta dos cientistas da parentalidade é que, com base nas recentes descobertas do funcionamento do cérebro da criança, nós, pais, podemos utilizar momentos desafiadores com nossos filhos para que eles aprendam a resiliência, comunicação não violenta e empatia. Não queremos crianças boazinhas que fiquem sentadas no colo o tempo todo. Não é isso. Até porque o mundo lá fora não é bonzinho. Também não estou dizendo aqui que queremos crianças ruins. Por favor, entenda o que eu quero dizer. O que queremos são crianças que saibam se proteger de maldade de todos os tipos, inclusive a violência sexual, que saibam se comunicar e pedir ajuda quando algo de ruim estiver acontecendo, como medo, raiva e tristeza. Também como ter empatia, já que é possível estimular os neurônios responsáveis por isso, através de reflexões simples a respeito dos sentimentos dos outros. Por isso, se acalme, não quer dizer que só porque sua criança é agitada, mexe nas coisas e não gosta de colo, que ela não é uma boa criança, tá? E já aviso de antemão que não existe frase mágica, não existe dicas rápidas, como se a criança fosse manipulável. Esqueça isso. A parentalidade exige que a gente analise de perto cada comportamento para saber como lidar, além do que o que dá certo para uma criança pode não dar certo para outra. Mas o princípio da boa comunicação para ensinar é: chame a criança para reflexão desde pequena. Comece a ensiná-la a fazer uso do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pelas nossas tomadas de decisões. Isso é muito importante, quem dera eu conseguisse transmitir a vocês esse significado. Você conhece pessoas totalmente indecisas, que chegam a ficar com dores de cabeça quando precisam tomar alguma decisão e não sabem nem por onde começar? Pois é, a capacidade de tomar decisões pode ser estimulada desde muito cedo. E não é complicado, quer ver só? Em vez de tomar como mal aquilo que a criança fez ou falou, pergunte mais sobre aquela atitude. Você já conversou com alguém que interpretou tudo diferente aquilo que você fez ou que você falou? Não tem gente que é assim? Você fala uma coisa, ela entende outra. Com a criança é a mesma coisa. Com isso você estará então estimulando e ensinando que quando alguém faz a ela alguma coisa que ela não entenda, basta perguntar ao invés de ficar reativa e dar uma má resposta. Essa é uma lição para todos nós, não só as crianças, mas a nós também. Às vezes o companheiro ou companheira fala ou faz alguma coisa que acabamos interpretando da pior maneira possível. Aí depois, quando a raiva passa,
ambos percebem que foi apenas falta de uma boa comunicação e má interpretação. Não poderia deixar de falar aqui das indiretas, né? Que hoje em dia é tudo para pegar no pé. Esses dias mesmo eu fiz uma postagem no meu status do WhatsApp e imediatamente uma pessoa levou para o lado pessoal e me encheu de conversa através de uma mensagem de voz, como se eu tivesse feito aquela postagem para ela. E sabe o que é incrível? Em nenhum momento eu estava lembrando daquela pessoa quando eu postei. E para falar a verdade, eu não gosto de indireta, até porque isso não leva a nada. Mas a pessoa vive como se fosse o centro do universo e que tudo diz respeito a ela. E infelizmente fazemos isso com nossos filhos, achando que tudo que eles fazem é para nos provocar. Depois eles crescem também achando que tudo que fazem e falam a eles é por provocação. Pegando carona nesse assunto, eu já me adianto aqui para dizer que muitos pais acham estranha a ideia de conversar com os filhos justamente porque não fomos criados dessa maneira, tendo diálogo. O máximo que muitos ouviam eram linguagens que expressavam ordens e, no extremo, gritos e xingamentos. Me lembro de quando eu dava aula de filosofia no ensino médio. No início do bimestre, eu precisava explicar sobre o significado de reflexão e diálogo, e, para o meu espanto, quando eu perguntava assim, tem diálogo na casa de vocês? A maioria respondia, sim, temos diálogo. Aí eu perguntava, que tipo de diálogo? Eles diziam, meu pai me manda ir comprar pão e minha mãe me manda fazer os serviços da casa do tipo, vai lavar a louça e arrumar seu quarto. Resumindo, a ideia de diálogo para os meus alunos do ensino médio era que a linguagem entre pais e filhos era apenas para dar ordens. Por isso que dá muita estranheza a alguns pais ouvirem que é em casa que os filhos precisam receber estímulos para se comunicarem melhor e se comunicarem bem. A comunicação é essencial na vida de qualquer ser humano, independente da idade, e ela pode sim ser explorada conforme os cientistas da parentalidade propõem, nos ensinando que toda situação que envolve nossos filhos pode sim ser usada para ensino e autocuidado, ou seja, de tudo podemos tirar algo positivo. Então vamos lá, em primeiro lugar é preciso trocar a palavra sermão pela palavra descrição. O sermão seria mais ou menos o uso da linguagem para causar medo e a palavra descrição, o uso da linguagem para favorecer o vínculo entre pais e filhos. Sabemos que esse vínculo não tem nada a ver com permissividade. Vocês que acompanham o meu trabalho já sabem que eu afirmo que a permissividade é prejudicial tanto quanto a educação violenta. Então vamos lá para os exemplos de uso da linguagem como descrição para favorecer os vínculos e a reflexão utilizando situações muito comuns do dia a dia das nossas crianças. E para isso você precisa ser intencional quando for conversar para corrigir. Já aproveito e reforço para você não confundir diálogo com a frase filhinha, por favor, não faz isso, filhinho, por favor, não faz aquilo. Isso não é conversa para educar, e sim é permissividade. Paula, como assim? Estou confusa. Para ser mais clara, te dou o seguinte exemplo. Em vez de dizer, guarde seus brinquedos, diga, estou vendo brinquedos espalhados pela casa, o que você pode fazer para melhorar isso? Lembre-se que a ideia é favorecer a reflexão, ou seja, antes de você cobrar que a criança reflita, primeiro ela precisa ter um repertório. E para ficar mais fácil ainda para você entender, associe a palavra repertório com a imagem de um baú cheio de coisinhas que sua criança terá na mente como base para usar no dia a dia. Cientificamente falando, descrever a situação para a criança ouvir em vez de dar sermão apenas, coloca diante dela a necessidade de decidir diante daquela observação, fazendo com que ela exercite o cérebro do andar de cima, conforme o professor Daniel Siegel nos ensina em seus livros, que nada mais é do que o córtex pré-frontal que fica logo atrás da testa. É assim que ajudamos a criança a internalizar uma habilidade de escolher
entre o certo e o errado, sem precisar da presença de autoridade dos pais. E para ficar ainda mais fácil a sua compreensão sobre esse assunto, pense nos dois tipos de pai e mãe que eu vou te dar exemplo. Tem pai e mãe que amarra o cadarço do tênis do filho e tem pai e mãe que ensina o filho a amarrar o cadarço do próprio tênis, certo? Assim é a nossa comunicação para corrigir o que for necessário. Se você disser, divida o brinquedo com sua irmã, é o mesmo que amarrar o cadarço. Agora, se você disser, me parece que sua irmã está querendo brincar um pouco com seu brinquedo, aí é o mesmo que ensinar o filho a amarrar o próprio calçado. Entende? Outro exemplo. Seu irmão está excluído porque você está brincando com seu primo. Brinque com ele, brinque com seu irmão também. Você amarrou o cadarço. Agora, se você disser, seu irmão está sentado sozinho enquanto você e seu primo estão brincando, aí você ensinou a amarrar. Entendeu? Dá para entender? Dessa forma, você dá a seu filho a oportunidade de ele considerar a situação por si mesmo e determinar o que precisa acontecer. Tá vendo só o porquê muitos pais têm dificuldades em ver outras maneiras de educar filhos além de gritos, castigos e palmadas? Justamente porque não tiveram estímulos para reflexão, ou seja, não tiveram estímulos para utilizar o poder do córtex pré-frontal. E já aproveito para dizer aqui da importância da linguagem como expressão da nossa mensagem que queremos transmitir. A linguagem é uma ferramenta poderosíssima na educação de filhos. Confesso que quando eu estudei a linguagem do ponto de vista filosófico, fiquei maravilhada com a complexidade que é o simples fato de falar. A gente não percebe tal complexidade porque falamos sem precisar do esforço inicial investidos no início da infância na aquisição da linguagem, ou seja, falamos automaticamente e sem pensar. E por isso que a fala passa despercebida muitas vezes. E atualmente, estudando a linguagem do ponto de vista científico e psicanalítico, aumentou ainda mais a minha admiração e curiosidade pela linguagem como ferramenta para educar. Já que a linguagem é tão poderosa, então por que não utilizá-la como estratégia para estimular que nossos filhos decidam fazer o bem? Outro exemplo, em vez de dizer, não acredito que você tirou nota 5, diga, o que você achou da sua nota 5? Você se surpreendeu ou era isso que estava esperando? Tá vendo só a diferença entre descrever a situação e dar sermão? Quando nós descrevemos, damos a oportunidade para o filho internalizar e aprender a solucionar problemas com empatia, ativando os neurônios responsáveis pela reflexão. Quando damos o sermão, proporcionamos que a criança fique na defensiva. Uma vez estando na defensiva, os estímulos que vêm do reptiliano serão ativados, que são as defesas automáticas de luta ou fuga do instinto de sobrevivência. Essas defesas, estando em cena, impedem que o cérebro da criança faça seu trabalho para que ela seja capaz de assumir um papel ativo e sofisticado de resposta e, consequentemente, corrigir o comportamento. Além do que, quando temos o hábito de descrever em vez de dar sermão, os filhos subentendem que toda vez que acontecer algo que considerem ruim, a nossa resposta padrão será conversar a respeito, permitindo que eles se expliquem sem punição. Como é o caso da criança que sofre abuso sexual, por exemplo. Se essa criança não tem a percepção desse vínculo surgido através da boa comunicação constante com seus pais, dificilmente irá conseguir contar que está sofrendo abusos. Eu acompanho o trabalho de uma especialista desse assunto e ela nos contou que já atendeu crianças que, ao perguntar a elas o porquê não pediram socorro aos pais por conta dos abusos que vinham sendo vítimas, elas respondiam assim: imagina só, tia, se eu apanho até por quebrar um copo sem querer, imagine se eu contar esse tipo de coisa. É perigoso meus pais me matarem. Não sei se vocês sabem, mas muitos pedófilos dizem para as vítimas no momento do abuso que a culpa é delas, infelizmente.
Tá vendo só a importância da linguagem na formação de vínculos com nossos filhos? Eles passam a nos ver como porto seguro. Por isso que não podemos perder oportunidades de fazê-los refletir. Isso mesmo, oportunidades, ou seja, na prática, no cotidiano, coisas naturais da nossa vida. A gente só aprende a teoria na prática. Seja nos momentos de birras, seja nos momentos que os brinquedos e sapatos estão espalhados pela casa, seja no momento da preguiça de estudar, seja no momento em que eles nos falam alguma palavra atravessada e que nos magoa, enfim. Isso é estar um grau acima na hierarquia. Pai e mãe acima e filhos abaixo. Onde esses adultos devem ter no mínimo a capacidade de ensinar, favorecendo a reflexão para estimular os filhos a fazerem o que é correto. É fácil? Claro que não. Na teoria é tudo muito lindo, não é mesmo? Mas é possível se aceitarmos a entrar no processo de mudança. Posso arriscar aqui dizendo uma coisa? Se você tem dificuldades em conversar com seu filho para que ele aprenda o que é certo e errado, provavelmente você também tem dificuldades em se comunicar com o cônjuge, com o patrão, com a família e até com as pessoas do seu círculo de amizades. Então pense nisso. Quando melhoramos nossa parentalidade, melhoramos em todas as áreas da nossa vida. E para finalizar, envolva seu filho naquilo que você quer corrigir. Por exemplo, em vez de dizer a partir de agora você só vai ficar 1 hora por dia no videogame, você pode dizer: você tem ficado muito tempo jogando, vamos pensar em um novo plano? Ou seja, comece a resolver os problemas familiares partindo do diálogo e participação dos integrantes da sua casa. Quem sabe assim você se auto-percebe para descobrir se é uma pessoa mandona ou não. E como o assunto sugere, não estou aqui para dar sermão aos pais, e sim para descrever a situação, chamando você para refletir um pouco mais sobre sua parentalidade, te fazendo o seguinte desafio. Em vez de te dizer, pare de gritar com seu filho, ou pare com o filhinho, não faz isso, vou te dizer assim: você consegue perceber o quanto seu filho deixa de aprender entre o que é certo e errado quando você perde a chance na prática de fazê-lo refletir? Então era isso que eu gostaria de falar com vocês no vídeo de hoje. Beijos para a Rubiele que me enviou a pergunta e beijos para você que ficou comigo até o final. Fique à vontade para me enviar perguntas tanto pelo meu Insta, que é @psipaulablum, ou pela minha página do Facebook chamada Bate-Papo Positivo. Nela você poderá clicar no botão do WhatsApp e falar diretamente comigo. Na semana que vem tem mais, se Deus quiser. Até lá!